Boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse manancial que estou gravando aqui agora é de ontem, é do dia 4 de julho de 2024. E o manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que está em João 1, versículo 1 ao 12. Vamos à leitura? A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. O manancial foi inspirado na passagem que está de João 1, do 1 ao 12, só que eu estendi aqui a leitura e li até o 18, para ficar mais completo, né, a nossa leitura. E o manancial de hoje foi escrito pelo autor Charles Negreiros, com o título Um Deus de carne e osso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Antes de Gênesis 1:1 está João 1, versículo 1. Deus criou no princípio. Antes de iniciar o ato criador, a palavra estava com Deus e era Deus. Versículo 1. A comunhão do Pai e do Filho na eternidade é certamente matéria profunda e assombrosa. Nossa mente, por mais elevada que seja, não consegue mensurar esse grande assunto. É coisa elevada demais. E o pior, nossa obsessão por tais curiosidades teológicas pode se distanciar do objetivo de João. Ao iniciar seu evangelho com a eternidade do Filho, bem como sua atuação na criação e preservação das coisas criadas, João avança rápido para o que ele quer dizer. O Filho veio. Ou como aprendemos a cantar, o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai. E vimos sua glória, glória do Pai. Sim, é misterioso pensar na comunhão eterna do Pai e do Filho. Porém, tão misterioso é considerar a vinda do Filho ao mundo para salvar e redimir todos nós, pecadores que somos. Encha seu coração de júbilo, o Deus da eternidade, Senhor da criação. A palavra que estava com Deus e era Deus, desceu para ser um ser como nós. Despiu-se de sua glória, habitou esta terra, empoeirou os pés, cumpriu os desígnios soberanos do Senhor. Mesmo sendo Deus, Cristo Jesus condescendeu, revelando a face do Pai,
trazendo vida eterna, luz que brilha em meio à escuridão. Essa luz pode brilhar no mais escuro do meu e do seu coração. A palavra que era Deus, em Cristo Jesus, veio ao ser humano. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por mais uma leitura e gravação do Manancial, Jesus. E, como sempre, nos edificando, nos ajudando, né, a viver essa vida dia após dia, nessa esperança que temos em Jesus Cristo, né? Essa esperança que muitas das vezes essa vida não faz sentido algum. A gente pensa, gente, nada faz sentido. Realmente, se você viver pela carne, olhar ao redor, você não vai encontrar sentido nessa vida. Muitas vezes, né? E se você ficar pensando e matutando e martelando isso na mente, por isso que há muitas pessoas hoje em dia nesse mundo em depressão, né? Tristeza profunda, melancolia, né? Outros não encontram um significado para viver, mas o significado para viver é Jesus Cristo, né? O sentido dessa vida, essa vida só faz sentido se for através de Jesus Cristo, se for através do amor de Jesus Cristo, se for Jesus Cristo. Ele é o sentido dessa vida, né, para todos nós. Eu falo isso porque eu mesma já tive como se fosse uma crise existencial, de ficar pensando, mas por que eu tô aqui? Não pedi para vir aqui para cá, para essa terra, né? Isso na adolescência. Mas por que eu tô aqui? Qual é o motivo de estar aqui? Não faz sentido. Eu gostaria de viver de tal forma, mas eu vivo de outra forma. Por que eu nasci nessa família? Eu poderia ter nascido em outra família, mas qual é o motivo de eu estar aqui? Eu poderia ser outra pessoa, né? Quando eu era adolescente não tinha essa mentalidade ainda, né, cristã. Uns 12, 13 anos aí, eu falava, por que eu nasci nessa família? Eu podia ter nascido, né, filha do Silvio Santos, né? E a gente não entende o motivo das coisas e fica pensando, aí o inimigo ele entra nessas brechas e fica atrapalhando, né? E fazendo você ficar triste. Porque você começa a pensar, mas qual o motivo, qual a razão de eu estar aqui? Eu não entendo por que eu estou aqui. Essa vida é muito triste, eu não gosto de ir para a escola, as pessoas lá da escola são chatas, o professor não ensina direito, não vou para a escola para não aprender. Tipo assim, realmente a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Principalmente escola pública. Então, eu, adolescente, pré-adolescente, eu tinha muito isso, ficava sempre perguntando para mim, e Deus vê, né? Tudo que acontece na nossa vida e com certeza, né, me via lá fazendo perguntas e perguntas e perguntas e sem entender, e Jesus sempre me protegendo, mesmo antes de ser grata ao Senhor, né, de entender verdadeiramente o motivo e a razão de estar aqui, né, e o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está perto, o quanto Ele está muito perto. É que a gente se afasta de Deus, nós não damos o tempo necessário para Deus, né? Nós vivemos a vida naquela correria, confiando nas nossas próprias forças, achando que haverá um amanhã. A verdade é que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele que nos dá o fôlego dessa vida, né? Ele que nos acorda todos os dias, Ele que faz o teu coração bater todos os dias para você, né, ir ao trabalho, cuidar da sua casa, né? Cuidar da sua família, fazer o que tem que fazer nesta vida. É necessário, sim, muito necessário trabalharmos, né? Mas a prioridade acordou, né? Senhor, obrigada por me acordar. Porque se Ele quiser, Ele acaba com o seu fôlego de vida e já te leva naquele dia mesmo, né? Mas que seja Ele mesmo para nos levar, né? Então, que a gente entregue o nosso primeiro fôlego de vida, o nosso primeiro momento do dia para o Senhor. Entrega tudo a Ele e fala, Senhor, seja feita a tua vontade nesse dia, para todo sempre, né? Temos que ser dessa forma, porque tudo está nas mãos dEle, né? Tudo Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E aí sim você vai encontrar sentido nessa vida, que muitas vezes você vai olhar para essa vida e falar, gente, mas qual é o significado? Aí vai ficar em depressão. Muitas pessoas estão em depressão
porque elas não encontram um sentido, não encontram felicidade. Muitas estão bem realizadas, né, profissionalmente, bem realizadas financeiramente, estão tristes, estão muito tristes, se isolam, não querem saber de conversar com as pessoas e não encontram a felicidade, mesmo sendo bem-sucedidos financeiramente e profissionalmente. Tem aquela tristeza, aquele vazio que não vai ser preenchido realmente nem com dinheiro, nem com fama, nem com um bom trabalho, nem com uma boa família. Não vai. Vai somente ser preenchido com Jesus Cristo, né? Sem Deus não há vida. Em outro manancial, eu já até falei, eu copiei, né? Lógico, do pastor Rodrigo. Ele fala sobre isso. Ele fala que a nossa vida é como a vida do peixe na imensidão do mar, né? O peixe, ele vive ali dentro do mar, né? E ele é livre ali dentro do mar, ele é livre, mas ele está ali no mar. E Deus é como o mar para o peixe, para nós. Nós somos o peixe e Deus é o mar para nós. Somos livres dentro do direcionamento do Senhor, dentro do seu amor, né? Que Ele nos deixa livres para fazermos o bem, né? E obedecê-lo. E ali há vida. Ali na imensidão do mar, que é Deus, há vida. Mas o peixe é rebelde. O peixe, né, que significa nós, às vezes somos rebeldes e não queremos a imensidão do mar. E não queremos que Deus esteja conosco. E o peixe, ele quer sair do mar. Mas o peixe vai sair do mar, ele vai viver na areia? Né? Não vai viver. Não há vida fora de Deus, tá? Não há vida fora de Deus. Então, esse vazio só é preenchido por Deus e não há vida fora dele. Essa é a verdade. Mas o inimigo nos engana. O inimigo fala, você vai obedecer a Deus, e coloca na cabeça como se a gente fosse eterno, e essa vida não é eterna. Somente o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. E se você quiser achar realmente um sentido nessa vida, para todos nós nesse mundo, somente precisamos observar como Jesus viveu quando estava aqui na terra, em carne e osso. Como ele viveu enquanto estava aqui. Ele viveu para nós, a vida inteira dele foi vivendo para as outras pessoas. Observe a natureza também. O rio, as águas do rio, eles têm água potável, mas eles têm água para eles mesmos ou para acabar com a nossa sede, né? Então a água dos rios é para outras pessoas, né? As flores, elas são perfumadas para elas mesmas ou elas são utilizadas para perfumar as pessoas, fazem perfumes com as flores. E além disso, ela também tem o pólen, né? Onde a abelha vai lá e produz o mel. Então, as flores não existem para elas mesmas, elas existem para outras pessoas, elas existem para a abelha e também para as pessoas, né, que consomem o mel, que usam o perfume. Então, se você observar a natureza, a árvore linda, todas as árvores, as grandiosas, elas são grandes, são lindas, refrescam o ambiente e elas produzem sombra para quem? Para nós, seres humanos. Então, a natureza ela vive para outras pessoas. Ela não vive para si mesma. E a gente também. A gente sabe que, por mais que a gente queira, se estiver longe de Deus, de Jesus Cristo, você vai querer viver as suas próprias vontades. Mas se você começar a observar, você está aqui para viver para as outras pessoas. Para ser a bondade e ajudar outras pessoas. Ajudar a realizar sonhos também de outras pessoas. O que você puder fazer por outras pessoas. Esse é o sentido dessa vida. Amar uns aos outros. Fazer a diferença na vida das outras pessoas. Não viver isolado. E esse é o sentido da vida. Em Jesus Cristo, na sua palavra, pedindo ao Senhor direcionamento, pedindo, Deus, me ajuda, e Ele vai te mostrando qual é o sentido da vida, quais são as prioridades que você tem que ter na sua vida. Ele vai te ajudar. Amém? E esse foi mais um manancial do dia 4 de julho de 2024. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma gravação de um manancial que tem edificado a todos os ouvintes.
E Deus abençoe todos vocês, seus planos, projetos e sonhos, famílias, lares. E fiquem todos na paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Boa tarde a todos.